Lucas, capítulo 19. Versículo 41, nós vamos ler. Lucas 19, versículo 41. Amém? Vamos ler então. Diz assim: E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, Jerusalém, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Amém? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Jesus querido, estamos aqui, Pai, agora neste momento diante da Tua palavra, Senhor. Jesus querido e santo, te pedimos, continua falando conosco, Pai. Fala, Senhor, aos nossos corações, o profundo, o oculto e o escondido. Fala, Senhor Jesus querido, não aquilo, Senhor, que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos, Senhor, da Tua parte. Senhor Jesus querido, que não sejam as minhas palavras, Senhor, mas que sejam as Tuas palavras, Senhor, falando, Pai, aos nossos corações. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem assentar. Esta palavra, eu estava lendo esse texto, e esse texto também tem nos outros evangelhos, também tem em Mateus, também tem em Marcos, também tem em João. Mas o Senhor tinha tocado no meu coração para ler aqui em Lucas capítulo 19. Eu li os outros textos, mas o meu coração ardia, estava ardendo e está ardendo até agora, quando eu li e cheguei justamente a essa passagem que a Bíblia nos relata, que Jesus, chegando na cidade de Jerusalém, ele chorou. A palavra de Deus vai nos dizer lá no comecinho dos primeiros versículos, depois do versículo 28, do capítulo 19. A palavra de Deus vai nos dizer que Jesus estava ali fazendo a obra, estava pregando, estava fazendo milagres, fazendo maravilhas. E agora Jesus parte dali, da cidade de Jericó, da cidade que ele estava. E a Bíblia vai nos dizer que ele vai agora caminhando. O caminho de Jesus, nós sabemos que Jesus percorria vários caminhos, andava bastante, caminhava bastante a pé. E por onde Jesus passava, ia com ele uma grande multidão. Jesus fazia muitos milagres, maravilhas, prodígios. Quando Jesus passava, aquele local não era mais o mesmo, porque havia transformação, havia libertação. E é que a palavra de Deus vai nos dizer que não era diferente. Jesus estava ali então caminhando e ele vai chegando perto ao Monte das Oliveiras. A gente vai ler lá no versículo 28, que vai nos dizer desta forma. Mas Jesus ali, em meio aos milagres que tinha feito, em meio aos prodígios, às maravilhas que tinha operado, continua o seu caminho e agora ele para no seu caminho e ele diz para os seus discípulos. A Bíblia vai nos dizer que ele diz para 2 dos seus discípulos: olha, vai até uma aldeia e pega lá um jumentinho. Pega este jumentinho, que nenhum homem tenha assentado sobre ele ainda, e traga-o até mim. E quando perguntarem para vocês, por que é que vocês estão pegando esse jumentinho? Para onde vocês irão levar? Você diz para ele que o Senhor precisa dele. Você diz para a pessoa que te perguntar, por que está levando aquele jumentinho, que o Senhor precisa dele. E olhando ali, meus amados irmãos, a palavra do Senhor, quando Jesus fala isso para os seus discípulos, e os discípulos, a palavra de Deus nos diz que eles fazem exatamente aquilo que o Senhor pedira. Então eles chegam até a aldeia, eles pegam ali agora um jumentinho, da qual ninguém tinha nunca se assentado sobre ele, e quando ele vai saindo daquele lugar, meus amados irmãos, com aquele jumentinho, a palavra de Deus nos diz que uma pessoa vai e pergunta para eles: o que é que tu está fazendo?
Para onde você vai levar esse jumentinho? Por que é que você está pegando esse jumentinho? E a palavra de Deus vai nos dizer que os discípulos falam exatamente aquilo que Jesus pedira para eles falarem. Eles falam, olha, o Senhor Jesus precisa dele. O Senhor Jesus que precisa dele. Foi Ele quem nos mandou buscar esse jumentinho. E quando, meus amados irmãos, eu estava lendo a palavra do Senhor nessa parte, a gente começa a ter o discernimento da parte do Senhor, da importância da obediência nos mínimos detalhes. A importância da obediência para aquilo que o Senhor fala em nossos corações e de como que nós devemos obedecer nos mínimos detalhes. Os discípulos não tentaram ali inventar qualquer coisa. Os discípulos não tentaram ali driblar a situação. Eles falaram exatamente da forma que o Senhor falou para eles. Nós estamos levando esse jumentinho porque o Senhor Jesus precisa deles. E a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus então agora monta naquele jumentinho. Ali, meus amados irmãos, perto do Monte das Oliveiras. Jesus está agora a caminho da cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, a palavra de Deus vai nos dizer nos outros evangelhos que ela estava em festa. Havia uma festa na cidade de Jerusalém. Havia a Páscoa judaica, estava sendo comemorado a Páscoa. A cidade estava festejando. A cidade estava no seu momento ali de alegria. A cidade estava feliz, pois havia ali uma celebração. Havia ali uma comemoração. Era momento de felicidade, momento de alegria. E a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus continua o seu caminho. O destino de Jesus, meus amados irmãos, era Jerusalém. Porém, quando nós vamos ver o caminho de Jesus para Jerusalém, talvez você pode me perguntar, mas Daniele, Jesus já tinha passado antes por Jerusalém? Já. Jesus conhecia Jerusalém? Conhecia. Jesus sabia o povo que habitava em Jerusalém? Sabia. Jerusalém era uma cidade desconhecida para o Senhor? Não era. Mas Jesus, meus amados irmãos, tinha que cumprir aquilo que estava determinado pelo nosso Deus. O jumento, meus amados irmãos, aquele jumentinho a qual o Senhor Jesus subiu sobre ele, não foi por um acaso. Jesus, ele não tinha que chegar ali na cidade de Jerusalém andando. Jesus, naquele momento, não chegaria na cidade de Jerusalém numa carruagem. Jesus, naquele momento, não chegaria na cidade de Jerusalém de uma outra forma, de um outro tipo de transporte. Jesus chegaria na cidade de Jerusalém, montado no jumentinho, como foi profetizado pelo profeta Zacarias. E eu gostaria de ler juntamente com os irmãos no livro de Zacarias. O livro de Zacarias, no capítulo 9. Zacarias capítulo 9, no versículo 9, eu vou ler juntamente com os irmãos. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, porém pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de uma jumenta. E aí quando a gente lê a palavra do Senhor, e a gente vai orando e buscando a Deus o discernimento, a gente entende que as coisas de Deus não é por acaso. A gente começa a entender que as coisas do Senhor não é de qualquer maneira, não é uma coincidência. Eu já falei isso, mas porque é assim, dessa forma mesmo. Não é de qualquer maneira e não é uma coincidência. As coisas do Senhor é tudo revelado. O Senhor Jesus já tinha entrado em Jerusalém outras vezes, mas naquele momento o Senhor Jesus entraria no jumentinho, sentado no jumentinho, para cumprir uma profecia. Não foi por um acaso, não foi de qualquer maneira, foi para se cumprir uma profecia.
Só que quando a gente lê a palavra do Senhor e vê que aquela cidade, ela está ali em festa, ela está em alegria, ela está no seu momento de felicidade e celebração, Jesus vem chegando. Jesus vem chegando. E Jesus, meus amados irmãos, é reconhecido não só pelos judeus, mas também por aquele povo que o seguia, por aquele povo que tinha visto os seus milagres, as suas maravilhas, os seus prodígios. Jesus é reconhecido por aquele povo que estava ali caminhando atrás dele. E agora a palavra de Deus vai nos dizer que aquele povo, ele está celebrando. Ele já está no momento de festa, mas quando eles veem Jesus, eles celebram mais ainda. A sua felicidade aumenta mais ainda. Quando Jesus entra naquela cidade, o povo começa a clamar: Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Olha aí Jesus. Uns, meus amados irmãos, reconheciam, uns já tinham sido, meus amados irmãos, ali salvo, vendo os milagres e maravilhas de Jesus. Mas nós sabemos que outros não. Outros, meus amados irmãos, mesmo vendo os milagres, as maravilhas de Jesus, os prodígios, não aceitaram a Jesus Cristo. E a palavra de Deus vai nos dizer que os fariseus agora começam a ficar incomodados. Eles começam a se incomodar com as pessoas que começam a clamar Hosana nas alturas. Eu gostaria de ler juntamente com os irmãos no versículo 38 de Lucas capítulo 19. Versículo 38 diz assim. Antes está falando sobre o povo clamar e diz: Bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Os fariseus começam agora a ficar incomodados. Começam a ficar incomodados com os discípulos de Jesus, clamando Hosana nas alturas. Começam a ficar incomodados com aquele povo falando de Jesus. Começam a ficar incomodados com a glorificação que é dada a Deus. E quando eu estava lendo esta palavra, o Senhor tocou no meu coração. Sempre vai ter alguém se incomodando com o nosso clamor. Sempre vai ter alguém se incomodando com a palavra que você está levando. Sempre vai ter alguém se incomodando com a oração que você está fazendo. Sempre vai ter alguém se incomodando com a maneira que você está falando, com a maneira que você está louvando, com a maneira que você está falando da palavra de Deus. Mas de que forma, Daniele, se incomodando? Se incomodando, meus amados irmãos, às vezes não é nem com um tom de voz. E eu falo de tom de voz porque eu falo muito alto, né? Eu grito muito. Mas às vezes não é nem sobre isso. Se incomodando, meus amados irmãos, não é nem com um tom de voz, não é nem com as suas vestes físicas. Se incomodando, meus amados irmãos, não é nem com a sua maneira de falar. É se incomodando em você falar sobre a palavra de Deus. É se incomodando, meus amados irmãos, com aquilo que só você tem, o brilho do Espírito Santo de Deus. Se incomodando com aquilo que somente sai da sua boca, a glorificação no nome do Senhor. Aleluia, a palavra de Deus vai nos dizer que os fariseus ali começam a se incomodar e eles chegam até Jesus e falam assim: olha Jesus, repreende aí os teus discípulos, fala para eles pararem de clamar. Jesus então imediatamente repreende os fariseus e diz para eles: não, eles não vão parar de clamar não, e mesmo se pararem de clamar, as pedras clamarão por eles, mas sempre haverá um clamor. As pedras clamarão, mas sempre haverá o clamor. Sabe o que eu entendi, meus amados irmãos? É que o clamor, ele não pode parar. O clamor, ele não para e ele não pode parar. E é uma coisa, meus amados irmãos, que pode parecer bobeira, mas não é. E o Senhor está me fazendo lembrar exatamente disso agora. No domingo, todos os domingos, nós temos aqui a tarde de oração na igreja. E neste domingo que passou, eu cheguei até o pastor e falei: pastor, a gente não vai conseguir estar aqui hoje na oração à tarde da igreja. Eu vou sair, eu vou levar o Elias ali no shopping, ele já tinha marcado com os amigos, eu não quero deixá-lo sozinho. E é bem no horário da oração, pastor, amém, irmã? E aí nós fomos. Só que a gente, quando tem um compromisso com Deus, meus amados irmãos, não é
A gente não fala para se exibir, a gente não fala para se engrandecer, não. A gente fala tudo para glorificar o nome santo do Senhor. E eu fiquei incomodada. O Alan ficou incomodado, mas nós fomos. E eu confesso para os irmãos que quando chegou lá, deu tudo errado. Deu tudo errado. Elias não conseguiu comprar o ingresso na hora que ele iria comprar. Ele não conseguiu assistir o filme na hora que ele iria assistir, que estava programado. E, meus amados irmãos, eu me incomodei mais ainda. Porque no meu coração dava tempo eu ter ido para a oração. Eu só conseguia pensar, dava tempo eu ter ido para a oração. Dava tempo eu ter ido para a oração. Deus sabe de todas as coisas? Deus sabe de todas as coisas. Mas muitas das vezes, nossa mente e nosso coração vai parecer que é coisa banal, que é despercebido. Afinal de contas, não é sempre que acontece isso, e não é mesmo que acontece. Mas é engraçado, meus amados irmãos, que o clamor, ele não pode parar. Talvez, eu não sei, se eu tivesse vindo um pouco mais cedo, ou talvez se eu tivesse até conversado com o pastor, talvez ele, nenhum dos irmãos se incomodaria em chegar um pouco mais cedo, mas o clamor não poderia parar. E muitas das vezes, a gente olha para a palavra de Deus e começa a fazer uma semelhança com esse tipo de coisa que acontece em nossa vida, e a gente acha que é bobeira. A gente acha que é bobagem, que não tem nada a ver, mas tem a ver sim, porque a palavra de Deus agora está dizendo aqui, Jesus olhando para aqueles fariseus, fala, olha, o clamor ele não para não, se um não clamar o outro clama, se o outro não clamar o outro clama, mas o clamor ele não pode parar. Jesus repreende aqueles fariseus e ele continua o seu caminho. E o que me chama a atenção é que quando Jesus agora ele chega na cidade de Jerusalém, olhando para aquela cidade, olhando para aquele povo, ele faz um novo clamor. Isso que a gente acabou de ler, esse texto que nós acabamos de ler, é um clamor do Senhor. Ele olha para Jerusalém e ele fala, Jerusalém, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Mas Jesus não falou, meus amados irmãos, da forma que eu estou falando. Jesus não falou da maneira que eu e você estamos lendo. Jesus falou com sentimento. A palavra de Deus vai nos dizer que Jesus ele chorou. Chegando ali, meus amados irmãos, na cidade de Jerusalém, vendo aquele povo, vendo aquele templo, contemplando aquela cidade em festa, talvez olhando para a palavra a gente vai dizer, mas não tinha motivo de Jesus chorar, era um momento de alegria, era um momento de celebração, não havia ali nenhum motivo de Jesus chorar, mas Jesus chorou, meus amados irmãos, sentindo, Jesus chorou, meus amados irmãos, com sentimento, Jesus chorou sim, lamentando, meus amados irmãos, por Jerusalém. Jesus chorou, meus amados irmãos, porque Jesus viu a profecia se cumprindo. Jesus chorou porque viu que aquela cidade que estava ali, meus amados irmãos, aquela mesma cidade, aquele mesmo povo que estava gritando hosana nas alturas, aquele mesmo povo que estava celebrando, glorificando, Jesus chorou porque viu aquele mesmo povo gritando, crucifica-o, crucifica-o. A mesma maneira, meus amados irmãos, que aquele povo abria a boca para dizer e para glorificar. Oh, meus amados irmãos, pouco tempo depois, aquele mesmo povo iria dizer, solta Barrabás e crucifica Jesus. Jesus chorou, meus amados irmãos, porque ele viu naquele povo, um povo, meus amados irmãos, que estava sofrendo dentro de si, por fora estava celebrando, estava glorificando, estava exaltando, mas dentro de seu coração não tinha paz, porque não souberam reconhecer a paz no seu tempo. Jesus chorou porque viu que aquele povo buscava tanta paz, levava o nome de paz, mas não tinha paz em seu coração, não tinha paz em suas vidas, não tinha paz em sua alma, não tinha paz no seu lar. Jesus chorou porque olha para Jerusalém agora e fala, Jerusalém, Jerusalém, se tu conhecesses, Jerusalém, se tu conhecesses a paz, a verdadeira
a paz que está aqui com vocês, e vocês estão com seus olhos encobertos. Vocês estão com seus olhos encobertos, vocês estão cegos, e olhando para a palavra de hoje, meus amados irmãos, hoje em dia não é diferente. Quando nós olhamos para este mundo, quando nós olhamos para as pessoas, quando nós olhamos para nosso país, para a nossa cidade, nós sentimos a mesma coisa que Jesus sentiu. A gente chora porque a gente consegue enxergar o povo sofrendo, mas ainda assim rejeitando a Jesus. O povo sofrendo, dizendo que tem paz, que tem alegria, mas em seu coração há um vazio. O mês que vem a gente sabe que vai ser celebrado uma festa, e essa festa, ao mundo dos olhos, ela é maravilhosa. Ela é uma festa de alegria, ela é uma festa de prazer, ela é uma festa que todo mundo fica jubilando, é uma festa que todo mundo se diz estar unidos, mas é uma festa do diabo. É uma festa mentirosa, é uma festa escarnecedora, é uma festa onde eles mais, meus amados irmãos, preferem ferir os sentimentos daqueles que servem a Deus, que é a festa do carnaval. Quantas pessoas não continuam ainda do mesmo jeito hoje em dia? Quantas pessoas ainda não continuam com seus olhos encobertos da mesma maneira que Jerusalém estava? Quantas pessoas, meus amados irmãos, hoje em dia ainda não conseguem enxergar o tempo da visitação? Quantas pessoas ainda não conseguem aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? É como se dissesse: eu prefiro sofrer do que aceitar a Jesus. E muitos, meus amados irmãos, ainda nem abrem a boca para dizer isso. Muitos são o contrário. Eles abrem a boca dizendo: mas eu tenho Jesus em meu coração, mas eu já aceitei Jesus, e eu tenho Jesus em meu coração porque eu não faço nada de errado. Muitos, meus amados irmãos, estão dizendo: mas eu amo a Jesus. E Jesus está dizendo: não me ama. Não me ama. Não me ama, porque aquele que me ama faz a minha vontade, faz a vontade do Pai. Aquele que me ama não me rejeita, não rejeita o Pai. Jesus chorou, meus amados irmãos, porque Ele viu que aquela cidade, meus amados irmãos, estava totalmente perdida. Aquela cidade de Jerusalém estava totalmente perdida. Jesus chorou, meus amados irmãos, e isso me chamou muita atenção. Quando nós vamos ler a palavra de Deus, nós sabemos que não foi, aleluia, em muitos momentos que Jesus chorou. Mas quando nós olhamos para esta palavra e vemos que Jesus chorou, nós conseguimos enxergar o sentimento de Jesus por aquele povo. Muitos sentimentos, meus amados irmãos. Sentimento esse que muitas das vezes nós não temos. Sentimento, meus amados, que muitas das vezes nós não temos pelo próximo, não temos pela igreja que está se perdendo, não temos pelo irmão que está desviando, não temos, meus amados irmãos, quando nós vemos alguém fazendo aquilo que desagrada a Deus. Não temos quando nós vemos o nosso país se afundando. Sentimento esse que Jesus teve, que muitas das vezes a igreja não tem mais. Porque a igreja ela não sabe chorar mais. A igreja ela não sabe ter mais um coração quebrantado. A igreja agora ela só chora se tiver uma música de fundo. A igreja ela só chora se tiver com as luzes baixas. A igreja agora ela só chora se tiver um ambiente preparado para ela chorar. A igreja agora ela não chora mais porque ela simplesmente sente a presença do Espírito Santo de Deus. Ela não chora mais porque ela simplesmente sente o Espírito Santo de Deus incomodando. Ela sente o sofrimento do irmão. Jesus chorou, meus amados irmãos, porque viu a cidade de Jerusalém sendo saqueada. Ele chorou porque ele viu aquele povo sendo levado cativo. Ele viu aquela cidade sendo destruída.
Ele chorou porque ele viu o templo, meus amados irmãos, perdendo aquilo que tinha de melhor, que era propagar a palavra de Deus. Quando nós olhamos, eu quero ler juntamente com os irmãos no versículo 43, que diz assim: porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão, a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Era por isso que Jesus estava chorando. Jesus chorou porque falou para Jerusalém: ó Jerusalém, vai chegar o dia. Vai chegar o dia. Assim como nos dias de hoje, meus amados irmãos, ainda vai chegar o dia. O dia que muitos irão querer ter a presença do Senhor em suas vidas e não vão ter mais. Vai chegar o dia, Jerusalém, em que essa cidade vai ser totalmente derribada. Vai chegar o dia em que os teus inimigos te cercarão. Eles levarão os teus filhos, eles levarão vocês, eles levarão o seu povo. Ó Jerusalém, Jesus está chorando porque ele olha assim para Jerusalém e diz: ó Jerusalém, tu não foste formada para ser levada para a Babilônia. Nós não fomos, meus amados irmãos, formados para sermos levados para a Babilônia. Meus amados irmãos, não fomos formados pelo Senhor para andarmos neste mundo errante. Não fomos, meus amados irmãos, formados pelo Senhor para ver os nossos filhos se desviarem dos caminhos do Senhor, se afastarem da presença do Senhor, serem, meus amados, levados com este mundo. Nós fomos formados para andarmos com Cristo. A formação de Jerusalém, a promessa para Jerusalém, a promessa para aquele povo é a mesma promessa para as nossas vidas, é a mesma promessa para a nossa família, é a mesma promessa para a nossa casa, para os nossos filhos, para a nossa geração, de sermos, meus amados, de estarmos na presença do Senhor. É por isso que Jesus chora. Ele chora e olha: ó Jerusalém, tu não conheceste o dia da tua visitação, tu não aceitaste o dia da tua visitação, tu não aceitaste a paz, tu não quiseste a paz verdadeira. Eu choro porque eu lamento por isso. Meus amados irmãos, muitas das vezes nós choramos porque estamos apegados ao passado, choramos porque lembramos de alguma coisa boa ou ruim que aconteceu, mas o Senhor Jesus nos mostra que Ele chora por aquilo que está por vir, Ele chora por aquilo que ainda não foi revelado aos homens, Ele chora por aquilo que está encoberto, Ele chora por aquilo que os homens não conseguem ver com seus olhos carnais. Ele chora, meus amados irmãos, porque Ele vê o futuro, e o futuro, meus amados irmãos, ali, quando Jesus está chorando de Jerusalém, é uma cidade triste, é uma cidade amargurada, é uma cidade abandonada, é uma cidade cheia de vazio. Oh, meus amados irmãos, é por isso que Jesus estava chorando. E é por isso que nós devemos chorar hoje em dia. Choramos quando olharmos para o nosso próximo, para o nosso irmão, para a igreja do Senhor, e vermos ela, meus amados irmãos, se desfazendo, sendo destruída de uma forma ou de outra. Mas como assim, Daniele, quando nós entramos dentro de um templo, dentro de um ministério, seja ele qual for, meus amados irmãos, a placa que ele tenha, mas quando nós vimos que nós, meus amados irmãos, observamos que não é mais pregado a palavra de Deus, nós choramos. Quando não é mais falado sobre arrependimento, nós choramos. Quando não é mais falado sobre o pecado, nós choramos. Quando não é mais falado sobre o inferno, nós choramos. Porque ele existe, o inferno existe, o diabo existe. Isso é fato, isso é verdade. Isso não é uma brincadeira, isso não é uma ilusão, isso não é uma historinha. Isso é, meus amados irmãos, a verdade. O Senhor usou o pastor para falar aqui a semana passada com a gente sobre a igreja de Laodiceia. É uma verdade.
ela também é nos dias de hoje. Não é uma história, não é um conto de fadas, a Bíblia não é uma mentira, a Bíblia não é uma historinha, a Bíblia é uma verdade. Jerusalém estaria passando, meus amados irmãos, por aquilo que eles não estavam enxergando com seus olhos carnais. Mas Jesus viu, e por isso que Jesus chorou. Jesus chorou, meus amados irmãos, e isto eu anotei aqui, porque Jesus viu no meio daquele povo a incredulidade. E que o Senhor possa olhar para a igreja de hoje, que o Senhor possa olhar para o povo de hoje e não encontrar em nossos corações, servos de Deus, incredulidade. E não encontrar, meus amados irmãos, em nossos corações, frieza. E não encontrar em nossos corações, meus amados irmãos, uma alegria passageira, mas que Ele possa olhar para a igreja dEle, a igreja deste Brasil, em nome do Senhor Jesus, e encontrar um povo cheio do Espírito Santo de Deus, um povo com a palavra em sua boca, um povo que crê e reconhece o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Um povo, meus amados irmãos, e por que eu digo o povo de Deus? Porque quando nós falamos, quando nós pregamos, o Senhor Jesus, Ele fala primeiramente conosco. Ele fala primeiramente com a igreja. Ele fala primeiramente com o povo de Deus. Assim como Jesus falou para aquele povo, Jesus fala hoje em nossos corações. E o Senhor tocou no meu coração essa palavra. E como eu disse para os irmãos que está em outros evangelhos, se os irmãos quiserem ler depois, os irmãos leem. Mas eu quis trazer aquilo que o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração, que foi sobre o choro de Jesus. Foi sobre sentirmos a mesma coisa, meus amados irmãos. Claro que não, talvez com a mesma intensidade, mas que possamos sentir o que Jesus sentiu por Jerusalém. Que possamos sentir nos dias de hoje. Amém?